Fala aí, concurseiros, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcos Pinheiro, professor e colaborador do site apostiladoconcurseiro.com.br. Hoje eu separei algumas questões que já foram cobradas por essa banca, né? Eu as adaptei para que fique de acordo com o Estatuto de Servidores. E antes de iniciarmos, eu queria pedir para você que você se inscreva no nosso canal, dê seu like e compartilhe o conteúdo para as demais pessoas que vão fazer essa prova. Tá, pessoal? E também nos siga nas redes sociais, @apostiladoconcurseiro.com.br. Vamos lá para a primeira questãozinha. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos de Turilândia, Maranhão, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público? Letra B. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas aos usuários do serviço público. É autorizada a prestação de serviço gratuito em todos os casos e por isso se trata de serviço público. A nomeação de cargo em comissão se dá após o futuro servidor público passar no processo seletivo ou concurso público de acordo com as normas do edital. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato do chefe do Executivo Municipal, sendo essa competência indelegável. Então, pessoal, essa questão aqui, salvo engano, ela caiu no concurso de Santo Antônio dos Lopes, cobrando assim. E vamos lá, pessoal. A resposta está aqui na letra A. Logo no início do estatuto, ele fala que o servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Vamos ver aqui diretamente no estatuto. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, pessoal, logo no artigo 2º, ela traz essa disposição e é o nosso gabarito, letra A, é a primeira questão. E o que significa cargo público? Cargo público, segundo o artigo 3º do nosso estatuto, é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. E o artigo 4º, ele fala que é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Então, pessoal, existe aqui uma exceção. Lá a questão estava dizendo, a alternativa estava dizendo que em todos os casos era permitida a prestação de serviços gratuitos, o que não é verdade. E a outra é, os casos em comissão, isso aqui vocês podem levar para a prova, é de livre nomeação e exoneração, ou seja, a pessoa não precisa fazer um concurso público para que ela seja nomeada para cargo em comissão. A própria lei, no artigo 152, diz que é de livre nomeação e exoneração. Então, ela não se submete à prova de concurso para ser nomeada. E aqui, o artigo 6º, ele fala que o provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato do chefe do Executivo Municipal ou a quem delegar competência. Ou seja, imagine aí que o prefeito aí de Turilândia delegou essa competência para um secretário de saúde para nomear servidores que vão trabalhar em algum hospital. Então é plenamente possível, de acordo com o estatuto, né, que essa competência para nomear, para dar provimento, né, a servidores públicos, possa se dar para, por exemplo, algum secretário. Então é isso, pessoal. Primeira questão, gabarito letra A. Vamos à segunda questão. Faz parte da posse e do exercício do servidor, exceto. Então, perceba aqui, pessoal, que ela está pedindo a incorreta, né? A gente precisa estar atento aqui ao que essa banca pede. Um adendo aqui. Essa banca, ela pede muita questão incorreta. As questões que eu vi sobre estatuto de servidores, ela fala sempre exceto ou incorreta. Ela pede a incorreta para a gente. Então, vamos lá. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, pela autoridade competente e pelo empossado.
E aí, certo ou errado? Na posse, letra B. Na posse, o servidor tomará conhecimento das atribuições, deveres, responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado. Olha, essa aqui tá bonitinha. Também tá bonitinha, mas ela aqui é incorreta. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de nomeação, podendo ser prorrogada por igual período. Vamos lá, pessoal. Letra D. No ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores. E aí, ele declara bens e valores ao tomar posse? Letra E. O candidato nomeado poderá ser empossado mediante procuração específica? Então, pessoal, a incorreta é a letra C. A posse, ela ocorre no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. E não é prorrogável. Ou seja, se você pegar o Estatuto de Turilândia, ele não permite a prorrogação, nem do prazo para posse, nem do prazo para exercício. Preste atenção que isso aqui é uma informação importante. E sempre é recorrente em provas. Então, pessoal, o prazo para posse é até 30 dias contados do ato da publicação do ato de provimento. Não tem prorrogação esse prazo, é 30 dias. Se o cara não tomar posse em 30 dias, o ato vai se tornar sem efeito. Então, beleza, pessoal? Gabarito letra C. Próxima questão. Tá aqui. Antes de passar para a próxima questão, artigo 13. A posse dá-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual constarão suas atribuições, deveres, responsabilidades, os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Pessoal, ele não pode ser alterado unilateralmente por qualquer das partes, isso é verdade. Por quê? Porque um estatuto, ele é uma lei municipal, a iniciativa do Poder Executivo, vai para o Legislativo, ele é aprovado e depois é sancionado pelo prefeito. Então, é um contrato, é como se fosse, você pode colocar isso, que um estatuto é como se fosse um contrato de trabalho, só que as partes não podem alterar assim a seu bel prazer, precisa passar pela iniciativa do Poder Executivo, depois tem que ser aprovado pelo Legislativo para que possa valer. E aqui, pessoal, informação importante, a posse, ela ocorrerá no prazo de 30 dias contados da notificação do ato de provimento. E o parágrafo 2º diz: a posse poderá dar-se mediante procuração específica. Ou seja, se o servidor for nomeado e naquela data ele não puder comparecer, ele pode fazer uma procuração, ir num cartório, fazer uma procuração, por exemplo, para o seu pai, para vai lá tomar posse por ele. Então isso é possível. Eu nunca fiz isso, né? Eu nunca fiz, porque nessas horas eu queria presencialmente lá para ver como era a posse. A posse nada mais é do que você vai chegar lá no órgão público, apresentar toda a sua documentação. Em alguns lugares, como tribunais de justiça, tribunais de contas, há uma solenidade, né? Tu pode levar teus pais, teus parentes para ir lá assistir. Mas o normal é tu só chegar no órgão, vai lá no RH, ou no órgão de gestão de pessoas, entrega teus documentos, eles vão aferir ali teus documentos, se teu exame médico está tudo ok, e aí tu vai assinar o termo dizendo que está tomando posse. Então é isso, pessoal. Próxima questão. De acordo com o Estatuto de Servidores Públicos do município de Turilândia, assinale a alternativa incorreta. Perceba, pessoal, o comentário que eu fiz na questão anterior. Essa banca ela gosta muito de perguntar a questão incorreta. Prestem muita atenção no que a banca está perguntando. Você
no dia da prova você já pega a caneta e marca aqui o que ela está querendo. Então vamos lá, pessoal. A remoção é o deslocamento do servidor, sempre a pedido, para outra unidade no âmbito do mesmo órgão e poder, com ou sem mudança de sede. E aí, pessoal, tá certo essa daqui? Vou marcar aqui um ponto de interrogação. Letra B. Redistribuição é o deslocamento do cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder. E aí, certo ou errado? A vacância do cargo público decorrerá, entre outras hipóteses, de exoneração. E aí, pessoal, vocês sabem o que é vacância? Vamos falar dela daqui a pouco também. Letra D. O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade. Letra E. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia terão substitutos previamente designados pelo dirigente máximo do órgão. E aí, pessoal, qual é a incorreta? Pessoal, segundo o estatuto, a incorreta aqui está na letra A. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido, deixa eu melhorar essa letra aqui, a pedido ou de ofício. Ou seja, o servidor ele pede para a administração que ele quer trabalhar em determinado lugar, e aí, dependendo da conveniência e oportunidade, porque isso aqui é um ato discricionário, a prefeitura ou o órgão concede ou não. Ou de ofício. De ofício é quando o órgão ele quer fazer uma reorganização na estrutura, na quantidade de trabalhadores, de servidores, né? E ele solicita, fulano de tal, você vai trabalhar aqui agora e faz todos os atos, publica lá no diário oficial, se o município tiver. E aí é isso. Então, o erro da questão aqui está nisso aqui, porque ele pode ser tanto a pedido como de ofício. Gabarito letra A. Então, pessoal, na terceira questão, vamos ver aqui os fundamentos para a resposta. Remoção é o deslocamento de servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, quando houver necessidade de atender a planos e programas especiais de desenvolvimento de administração. O artigo 33, ele traz o conceito de redistribuição. O artigo 29, ele traz as hipóteses de vacância, né? Que são, além da demissão, exoneração, demissão, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Mais na frente a gente vai ver também outras questões que tratam desse assunto, das hipóteses de vacância. A letra D fala que o servidor, artigo 144, o servidor que responder a processo administrativo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade a caso aplicada. Então, pessoal, essa hipótese aqui é para evitar que o servidor, ele, por exemplo, apague provas ou que ele suma e não possa ser intimado ou notificado. Então, para que ele possa ser exonerado a pedido, ou então se ele for aposentado, ele precisa primeiro terminar o processo administrativo e cumprir a pena, né? Artigo 34. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia
terão substitutos, aqui cortou um pouquinho, terão substitutos previamente designados. Então, pessoal, se você exerce uma função, obviamente, se você entrar de férias, o serviço público ele não pode parar. Então, é designado de antemão substitutos para os cargos de chefia. Então é isso, pessoal. Vamos para a próxima questão. Questão 4. Ainda de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Turilândia, o servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço, ressalvadas as concessões previstas em lei. Letra B. 1/4 da remuneração na hipótese de suspensão disciplinar. Suspensão. Parcela da remuneração diária. Letra C. Parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos e saídas antecipadas iguais ou superiores a 15 minutos. Será que 15 minutos é o suficiente para descontar no nossa remuneração, pessoal? Letra D. 1/3 da remuneração quando afastada por motivo de prisão em flagrante. Prisão em flagrante, preventiva ou temporária, enquanto perdurar a prisão, com direito à restituição se absolvido por sentença definitiva ou quando a prisão não é resultado de processo. Pessoal, vocês leram em algum artigo essa disposição no Estatuto dos Servidores de Turilândia? Letra E. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto e sequestro nos casos de prestação de alimentos resultantes de demanda de decisão judicial. Então, pessoal, vamos aqui à resposta correta. A remuneração do dia em que faltar o servidor perderá a remuneração do dia em que faltar o serviço, ressalvadas as concessões previstas em lei. Então, pessoal, aqui é a resposta correta. A letra B, o erro é falar que é 1/4 da remuneração. Aqui é 50% da remuneração. Metade da remuneração em caso de suspensão. Se o servidor for apenado com uma pena de suspensão, ele só vai receber 50% da remuneração dele. E aqui ele vai ter o desconto, parcela remuneratória proporcional aos atrasos e saídas antecipadas, iguais ou superiores a 60 minutos. Aí ele tem um desconto na remuneração proporcional. E essa disposição da letra D não existe no Estatuto de Servidor de Turilândia. O vencimento e a remuneração e o provento não serão objeto de arresto e sequestro. E nos casos de prestação de alimentos. Isso aqui é verdade, pessoal. O servidor ele não pode ter nenhuma irredutibilidade na sua remuneração. Ressalvados os casos de prestação de alimentos decorrente de decisão judicial. Vamos ver aqui o fundamento da resposta. Então está aqui, o artigo 38 do nosso estatuto, ele fala: o servidor perderá a remuneração dos dias em que faltar ao serviço. E aqui tem aquelas concessões, né? Concessões. Concessões, com C. Concessões. Aquelas concessões, por exemplo, 4 dias para casamento. Ou seja, você se afasta e continua recebendo remuneração. 1 dia para doar sangue. Mas na frente a gente vai ver isso, porque essa questão também já foi cobrada. O servidor perderá parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas iguais ou superiores a 60 minutos. Viu, pessoal? Se você se ausentar e essa ausência for superior a 60 minutos, você vai ter o desconto na sua remuneração. E aqui, metade da remuneração na hipótese de suspensão disciplinar, que é uma das penalidades previstas no Estatuto. E aqui, artigo 42, o vencimento, a remuneração ou provento
não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora. Essas palavras aqui pouco vai importar na prova de vocês, porque a banca vai botar exatamente a mesma. Isso aqui é uma espécie de retenção, todos esses aqui, é uma espécie de retenção no seu salário, na sua remuneração, melhor dizendo, e exceto no caso de prestação de alimentos, resultante de decisão judicial. Se você paga pensão alimentícia que é decorrente de decisão judicial, obviamente que essa retenção vai ocorrer na remuneração de você, diretamente do contra-cheque, viu? Então, vão dever pensão alimentícia, isso aqui é da cadeia. Gabarito, questão 4, letra A. Então, pessoal, questão 5. Quanto à licença premium, é incorreto afirmar. Então, pessoal, seguindo aqui a tendência da banca, né, que ela gosta muito dessa palavra de perguntar incorreta, a gente adaptou essa questão aqui. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do cargo sem a remuneração, sem a respectiva remuneração por até 2 meses. E aí, pessoal, o que vocês acham da letra A? Letra B. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo, sofrer penalidade disciplinar de suspensão. Letra C. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo, afastar-se do cargo em virtude de licença para tratar de interesses particulares. Letra D. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo, afastar-se do cargo em virtude de condenação à pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Letra E. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença-prêmio na proporção de uma falta, 1 mês para cada falta. E aí, pessoal, qual é a incorreta? Pessoal, a incorreta está na letra A, porque a cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do cargo com a respectiva remuneração e por até 3 meses. 3 meses, segundo o Estatuto de Turilândia. Vamos ver aqui o fundamento para a resposta. Artigo 78. Após cada quinquênio, ou seja, a cada 5 anos de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do cargo efetivo com a respectiva remuneração por até 3 meses. Artigo 79. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo, sofrer penalidade de suspensão, afastar-se do cargo em virtude de licença por motivo de doença e possuir da família, sem remuneração, licença para tratar de interesses particulares, condenação à pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste artigo na proporção de 1 mês para cada falta. Então, pessoal, gabarito aqui, letra A. Questão 5, letra A. Então, vamos para frente. Questão 6. Sobre a licença gestante, a adotante da licença paternidade prevista na Lei nº 116/2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, das Autarquias e das Fundações Públicas de Turilândia, é correto dizer que letra A. Será concedida licença às profissionais gestantes por período de 90 dias consecutivos. A gestante que receber a licença terá prejuízo da remuneração, pessoal? Letra C. A licença poderá ter início no primeiro dia do 8º mês da gestação, salvo antecipação por prescrição médica, pessoal. E aí? O que diz o Estatuto? Letra D. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do descobrimento da gravidez. Licença boa essa aí, né? Letra E. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença paternidade pelo período de 120 dias. Quem dera, pessoal, quem dera isso aqui. Então, pessoal, de acordo com o Estatuto,
A alternativa correta é a letra C. A licença pode ter início a partir do primeiro dia do 8º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. O período da licença é 120 dias. Não confunda, aí tem lugar que já são 180 dias, né? Mas assim, de acordo com o Estatuto de Turilândia, só 120 dias consecutivos. A licença é com remuneração. Com remuneração. No caso do nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. Vamos ver aqui os fundamentos para a resposta. Artigo 81. Será concedida a licença à servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, ou seja, com a remuneração. A licença poderá ter início no primeiro dia do 8º mês da gestação, salvo antecipação médica. Então, esse aqui é o que a gente marcou na letra C. No caso do nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. Artigo 82. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença paternidade de 5 dias consecutivos. Então, pessoal, licença paternidade só 5 dias. Existe aí um programa do governo, né, que o órgão adere, empresa cidadã, e aí ele concede mais 15 dias, mas não é o caso aqui do nosso estatuto. O Estatuto de Servidores de Turilândia prevê licença paternidade somente de 5 dias. Então, pessoal, chegamos à 7ª questão. Vamos lá. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por 2 dias para doação de sangue? E aí, será que é isso mesmo? Por 1 dia na data do seu aniversário? Quem dera. Por 3 dias para se alistar como eleitor? E aí, 3 dias mesmo? Letra D. Por 1 dia na data do aniversário dos seus filhos, caso tenha. Ah, meu irmão, quem dera isso aqui. Por 4 dias consecutivos em razão de casamento. Pessoal, essa aqui é a nossa resposta correta, está lá no estatuto, né? Vamos ver aqui o erro das demais. Artigo 85. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço. Isso aqui, pessoal, são as concessões previstas em lei. Por 1 dia a cada ano para doação de sangue. 1 dia. Por 1 dia para se alistar como eleitor. E aqui nossa resposta, por 4 dias consecutivos em razão de casamento. Também ela fala outras hipóteses. Falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasto, padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda, tutela e irmãos. Perceba, pessoal, não há avós e avós. Não há aqui. Então, pessoal, é isso. O servidor... tem mais um parágrafo único. O servidor poderá ter abonado até 2 faltas por mês, quando devidamente justificadas. Então, pessoal, você aí aconteceu algum problema, e aí você não pôde trabalhar, fala com o seu órgão aí que conseguir justificar. E aí até 2 faltas por mês, tá, pessoal? Vamos ver a 8ª questão. Acerca da estabilidade prevista no Estatuto de Servidores Públicos de Turilândia, assinale a alternativa incorreta. Isso aqui é outro tema que cai muito quando pergunta sobre estabilidade, tá, pessoal? É bom ficar atento. Vamos lá. A estabilidade é voltada exclusivamente para servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Essa aqui parece correta. Vamos ler as outras. Letra B. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá a estabilidade no serviço público ao completar
2 anos de efetivo exercício, pessoal? Ela está querendo a incorreta. Será que é só 2 anos? Letra C. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no que lhe seja assegurada ampla defesa? E aí, pessoal? Letra D. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório? E aí, cargo efetivo, estágio probatório, uma combinação que dá certo? Letra E. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado? O pessoal, ele quer a incorreta está na letra B. A estabilidade, segundo o Estatuto de Turilândia, é conseguida após 3 anos, se ele for aprovado na avaliação de desempenho, né? Então, pessoal, vamos ver aqui os fundamentos. Artigo 21. Deixa eu voltar aqui. Artigo 21 do Estatuto. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo, perceba que não é em comissão, é provimento efetivo, adquirirá a estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de efetivo exercício. Não é 24 meses, não são 2 anos, são 3 anos de efetivo exercício. Artigo 21. Artigo 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Vou melhorar aqui um pouco essa caneta. Sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Artigo 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório. Estágio probatório. Parágrafo 2º. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado. Ou, se ele for estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Isso aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. O cara é professor no município de Santa Helena. É professor do município de Santa Helena. Ele já é estável. Aí ele quer fazer o concurso de Turilândia. Professor de Turilândia. E aí, são cargos que podem ser acumulados, né? Então, só que aqui em Turilândia ele não foi bem. Ele não fez um trabalho bem feito, não se dedicou, não teve assiduidade, não teve disciplina. E aí, ele foi exonerado. Mas ele já era estável. Como ele já era estável no outro cargo, ele volta para cá pro cargo Não, vou melhorar aqui a explicação. Eu confundi as coisas. A pessoa é professora aqui de Santa Helena, do município de Santa Helena. Ele quer sair do cargo de professor. Ele quer ser enfermeiro. Ele quer ser enfermeiro em Turilândia. Nem sei se tem essa vaga. Quer ser enfermeiro, vamos supor. E aí ele não foi bem, foi exonerado. E aí, como ele já era estável no cargo de Santa Helena de professor, ele volta para cá. Exonerado em Turilândia. Exonerado em Turilândia. Mas volta para o cargo de professor que ele ocupou anteriormente.
Pronto, pessoal, passando para a próxima questão. Questão 9. Acerca do que dispõe o Estatuto de Servidores Públicos do município de Turilândia. Analise as alternativas abaixo. O servidor vinculado ao regime desta lei que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investidos em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos? E aí, pessoal? Certo ou errado? Inciso, segundo inciso. Os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento e depende de prévia aprovação em concurso público. Os cargos em comissão, pessoal, a posse ocorrerá no prazo de 15 dias contado da publicação do ato de nomeação, podendo ser prorrogado por igual período. A posse, qual é o prazo da posse, pessoal? É de 10 dias o prazo para o servidor efetivo entrar em exercício. Pessoal, o exercício é em 10 dias. Então, pessoal, vamos ver aqui. Esse aqui, inciso 2, está errado. Ele é falso. Vou botar falso. A posse é 30 dias. Aqui é 30. Prazo para exercício é de 15 dias contado da posse. Vou botar para cá. 15 dias. 15 dias contado da posse. E não é prorrogável. Já falei para vocês que tanto o prazo para posse quanto o prazo para exercício não permite prorrogação. Então a resposta, a única alternativa, alguma afirmativa correta é essa primeira. O servidor vinculado ao regime desta lei que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos. Essa é a única correta. Então a gente fica com a letra D. Vamos ver o fundamento. O artigo 101 do Estatuto. Artigo 101 do Estatuto. O servidor vinculado ao regime desta lei que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos. Artigo 13, parágrafo 1º. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da notificação do ato de provimento. Artigo 15, parágrafo 1º. É de 15 dias. 15 dias. O prazo para o servidor empossado no cargo público entrar em exercício, contagem da data da posse. Então, posse, 30 dias. Exercício, 15 dias. Improrrogáveis. Improrrogáveis. Então, pessoal, esse prazo para posse de exercício costuma cair bastante, então por isso que eu estou reforçando aqui. Próxima questão, questão 10. Pessoal, essa questão é uma questão assim um pouco absurda demais, né? Mas caiu recentemente em determinado concurso dessa banca. Ela coloca aqui qualquer assunto no comando da questão e pergunta onde está localizado esse assunto dentro do estatuto. Aí eu coloquei aqui, né? Ajuda de custo. Então, pessoal, ajuda de custo. Você acha que está na parte de vencimento, remuneração, capítulo das vantagens, capítulo das férias, no capítulo das licenças, dos afastamentos? Então, pessoal, vamos ler aqui o comando. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância de 2 meses. Faz parte de qual capítulo da Lei Municipal número 116 de 2005? Pessoal, aqui a gente ia ficar em dúvida na letra A e na letra B. Então,
mas a resposta está na letra B. Vamos ver o estatuto. Aqui eu comento, né, que não basta saber o conteúdo, é necessário decorar onde se localiza o assunto dentro do estatuto. É um modelo de questão que já foi cobrado pela banca prática. A dica que eu dou, lê o sumário. Assim, no dia sábado à tarde, assim, antes do... Sábado à tarde, na véspera da prova, você dá uma lida. E... para conseguir decorar alguma coisa. Gabarito letra B. Isso aqui eu botei mesmo só porque eu vi uma questão assim, então fiquem espertos aí que essa banca pode fazer de tudo aí. Questão 11. De novo, o prazo para posse. Pessoal, aqui eu reitero porque essa questão é muito recorrente nesse estudo. Então, pessoal, eu vou logo direto aqui na resposta. Letra A. No prazo de 30 dias, contados da notificação do ato de provimento. Não tem prorrogação, não tem improrrogável de 15 dias, não, 30 dias. Improrrogável de 30 dias contados da publicação do resultado do concurso, não. Do ato de provimento. No prazo prorrogável de 15 dias, não, não tem prorrogação. No prazo prorrogável de 30 dias. No prazo prorrogável, não. Letra E. No prazo de 30 dias contados da notificação da de provimento. Artigo 13, parágrafo 1º do nosso estatuto. Gabarito letra A, passando para a próxima. De acordo com a lei número 116 de 2005, Estatuto dos Servidores Públicos de Turilândia, é correto afirmar que o concurso público terá validade de 2 anos improrrogáveis. Letra B. O concurso será somente de provas e não podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuserem a lei que autorizar. Será que é isso mesmo? A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades, os direitos inerentes ao cargo, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. É de 30 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício? 30 dias, pessoal? Letra E. A promoção interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento a partir da data de publicação do dado que promoveu o servidor. Então, pessoal, ela está pedindo aqui a correta letra C, segundo o estatuto. Lembro a vocês que é muito importante, o ideal é que vocês tenham lido o estatuto pelo menos umas 4 vezes para poder se familiarizar com alguns termos e com algumas regras importantes. Artigo 13 está a resposta. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado.